Olá, boa tarde a todos. Bruno Kikumoto do canal Solar falando por aqui. Gostaria aí de agradecer aí primeiramente a participação de todos vocês aí nesse webinário, né? A gente está com casa cheia aí, eu haja visto aí a relevância do tema, né? Várias discussões aí a gente tem visto acontecendo aí nos grupos de WhatsApp, na internet, enfim. E a ideia é a gente trazer aqui, né, uma contextualização aí do tema, né? Antes até da gente começar a falar aqui de como a gente vai proceder, só queria dar um recado para vocês, né? Usualmente a gente abre as câmeras aqui para vocês nos verem, né? Mas a gente teve um probleminha na plataforma e a parte de vídeo aí não está funcionando, tá? Mas a gente vai fazer de uma forma aqui que vocês saibam aí quem é que está falando aí nesse momento, tá? Voltando aí ao tema, a gente teve aí esse tema, né, já vem sendo discutido há algum tempo, né, mais precisamente ali, mais calorosamente, vamos colocar assim, em 2019, né, mas até anterior a esse ano aí, a gente já tinha algumas discussões relacionadas à famosa revisão da Resolução Normativa 482, né, que é a resolução aí da Agência Nacional de Energia Elétrica, que rege aí, né, que determinam as regras aí para geração distribuída, né. Nas últimas 2 semanas a gente teve uma atualização desse tema, um posicionamento aí adotado pela ANEEL junto às associações, né, do setor, né, e aí para citar algumas, a Absolar, a BGD, Abra PCH, a Bieólica e algumas outras mais, né. É uma reunião aí que a ANEEL vem tendo já há algum tempo, né, com essas associações, e, se eu não me engano, do dia 19, aí teve uma mudança, né, de planos, né, até acabou surpreendendo, né, o mercado, todo mundo. Então, a ideia é a gente, frente aí a todas as discussões que têm sido vistas, que a gente tem visto, tem chegado para nós algumas dúvidas, a gente decidiu marcar esse webinar, que a gente convidou aqui 2 especialistas que já são aqui participantes assíduos, né, dos nossos webinários, e também são aqui nossos professores aqui dos cursos aqui do Canal Solar. Então, eu já começo abrindo aqui falando do Bernardo Marangon, que é diretor, né, e sócio aí da Exata Energia, tá? A Exata é uma empresa que atua no mercado focado aí nas questões do gerador, né, do gerador de energia, e a gente tem também a presença mais do que ilustre também do Pedro Dante, né, advogado do setor elétrico, né, já tem aí uma ampla história, né, no setor, já trabalhou em distribuidor de energia, já trabalhou na Câmara de Comercialização de Energia, atualmente integra aí a equipe de advogados do escritório. Pedro, esse é mais difícil, aí depois eu vou pedir para você falar para nós aí, tá? A gente já começa com você, com as saudações. Lefossa Advogados, obrigado, Bruno, pela introdução. Vai ser um prazer aí bater esse papo com o Bernardo. Vamos conversar, vai ser um prazer aí, mais um prazer estar junto aí nesse webinar. Vamos ver se a gente consegue esclarecer os principais pontos e falar com qualidade desse tema tão controvertido. Obrigado, Pedro. Bernardo, abro passagem também para você dar o seu alô para o pessoal aí. Boa tarde, agradeço a presença de todos e acho que já vou passar aqui um pouquinho da ideia que a gente teve sobre o webinar, né? O objetivo inicial é mostrar um caso aqui da CPFL Paulista e explicar um pouquinho as questões das alternativas, né? Muitas vezes a gente olha taxação solar, mas a ideia é a gente tentar esclarecer para o público qual que é o impacto. Acho que depois o Dante vai falar um pouquinho do que mudou, né, da proposta de 2019 e a proposta de agora, da ANEEL, que a princípio não parece que mudou muito, mas se a gente for olhar no detalhe, houve algumas mudanças, tá? E falar do projeto de lei, né, qual que é a proposta do projeto de lei, que eu acredito que enfim, depois a gente vai discutir o que a gente acha que pode acontecer e quais são os próximos capítulos dessa novela, né, da Resolução 482. Exatamente, Bernardo. Quando a gente acha que as coisas estão caminhando aí para pacificações, aí surgem coisas novas, né? Mas, enfim, a gente vai tratar aí ao longo do webinário, né? E aqui, até antes da gente começar, de fato, só passando para vocês também, né?
vai estar recebendo as dúvidas de vocês aqui pelo chat, né, ou bate-papo, depende da versão que vocês estão aí da ferramenta, né, do GoToWebinar. Mas a gente já vai dar um alôzinho ali também, né, então envie as suas perguntas, né, procurem contextualizar ela o máximo possível, né, a gente deve ler elas no final para ficar de uma forma mais organizada, mas a ideia é que a gente responda aí a maioria delas, tá? Acho que sem mais delongas aí, Bernardo e Pedro, né, abro passagem aí para vocês. Tá ótimo. Bom, eu vou começar aqui com esse slide, só para o pessoal ter uma ideia, né, das questões das alternativas. Elas já apareceram lá no início da discussão com a ANEEL. Então, ela trouxe, né, a alternativa 0, que é a atual, a alternativa 1, que é deixar de compensar o fio B. Tá? Para quem não sabe, o fio B é o que remunera a distribuidora de energia. Tá? Alternativa 2, deixa de compensar aqui o fio A, que é relacionado às grandes linhas, né, o transporte, a transmissão de energia. A alternativa 3, né, você deixa de compensar os encargos setoriais, e para falar de alguns, né, a CDE, Proninfa, enfim, todos os programas aí do governo de baixa renda, ponto rural, enfim, tem uma série aqui de encargos relacionados aos programas criados pelo governo, enfim, como quase que se fosse um imposto aqui também, tá? Bom, a gente tem a alternativa 4, que aí você deixa de compensar toda a TUSD, né, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição, e aqui na alternativa 4 saem as perdas, tá? As perdas, de alguma forma, se destinam às distribuidoras, mas é como se fosse uma compensação, tá? Primeiro pelas perdas comerciais, que estão relacionadas a gato e enfim, problemas aí comerciais da distribuidora, e tem as perdas técnicas que estão relacionadas ao elétron, né, que passa no fio e você tem uma perda de energia em função disso, tá? A alternativa 5, que é o que a ANEEL escolheu como adequada, né, para ser a única componente a ser compensada, né, ela só engloba a energia, né, que é o que a distribuidora repassa para os geradores, né, e isso daqui está muito relacionado aos leilões do governo enfim, outras geradoras aí que vieram antes do leilão, tá? Então, assim, só um case aqui para vocês verem da CPFL Paulista, tá? Por exemplo, hoje o cliente paga, né, 404,33, que é a tarifa bruta. Um adendo aqui, isso aqui já está sendo calculado com a nova questão do PIS e COFINS, eu acho que vocês devem estar acompanhando aí, né, do ICMS com PIS e COFINS, enfim, já está na nova forma de calcular. Então, a gente teria aqui, né, uma tarifa total para o cliente de mais ou menos 827 reais por megawatt-hora, tá? Já entrando aqui, até no que a gente aborda no curso, né, de regulação, a gente entende que o ICMS da TUSD ele não é compensado, né, em função do convênio 16 do CONFAS, onde São Paulo segue, né, esse convênio. Então, a gente teria aqui uma compensação, uma perda apenas de R$ 115 por megawatt-hora na compensação do crédito. Tá? Se a gente for para a alternativa 5, né, a gente sai de uma perda, né, de 115,23 para uma perda de mais de R$ 440 por megawatt-hora. Ou seja, você vai perder aí cerca de quase 50%, 60% do que você compensava antes, e isso tem um impacto assim, muito grande no setor, né, na compensação. O rooftop, né, que investe, ele vai perder retorno, né, em função disso. Importante dizer, né, que só sobre a energia injetada, e os que ficam com a geração remota, né, a geração compartilhada e o alto consumo remoto, aí sim teria um impacto ainda maior, porque ele injeta tudo, né, que ele gera na rede. Então, essa alternativa 5 realmente é bem complicada, tá? E o que eu colocaria aqui também já de antemão é que o projeto de lei
que a gente trouxe aqui do Lafayette, ele considera como uma alternativa justa a alternativa 1, tá? Que aí você deixa de compensar o que de fato, né, é a remuneração da distribuidora de energia, tá? Então, deixo aqui, né, esse detalhamento das alternativas e, obviamente, tem algumas questões de transição, né, dessa compensação. No próximo slide, o Pedro vai falar um pouquinho do que era antes, né, do que a ANEEL colocou e do que agora, nessa proposta que ela publicou, acredito eu que tem mais ou menos 2 semanas, né, na sexta-feira passada, retrasada, né, para vocês terem uma visão. Pode falar, Pedro. Vamos lá, o que a gente fez aqui? É um sumário com base nessa reunião que a ANEEL fez com as associações do setor. Então, o primeiro ponto aqui, a ANEEL tem insistido, né, nessas manutenções das regras para o sistema instalado será apenas de 12 anos, que é o famoso direito adquirido, e não 25 anos. Tá? Então, o mercado tem se posicionado muito nesse sentido, que é manter o regramento atual, que é essa alternativa zero mais benéfico, por todo o período, né, de duração dos painéis solares. Então, por isso que surge esses 25 anos, em todas as manifestações, né, dos projetos de lei, as próprias manifestações da ANEEL no Ministério de Minas e Energia vinham nesse sentido de manter esse regramento pelo prazo de 25 anos. Então, quem está dentro dessa sistemática se mantém, mas a ANEEL, mais uma vez, aqui ela surpreendeu o que o mercado tinha percebido, que era a minha convicção, é que a ANEEL ia retroagir nesse posicionamento mais agressivo, mas não. Então, o sistema atual, mesmo quem já está conectado, se manteria aí essa alternativa zero somente pelo período de 12 anos. Então, nesses projetos maiores, onde você tem aqueles contratos de 25 anos, realmente os investidores ficariam bastante preocupados e impactados. Tá? Qual que é o grande ponto? A ANEEL, ela propõe essa alternativa desse cenário 5. Tá? Então, o mercado também esperava regras de transições mais amenas, passar da alternativa 0 para 1, para 2, para 3, para ir lá na frente, né, depois de consolidada a geração distribuída, você ir para a alternativa 5. Mas não, o que a ANEEL se posicionou nessa última reunião é já a alternativa 5, como um novo cenário. Então, você sai do 0, do mais benéfico, para o pior cenário 5, como o Bernardo explicou. Você só tem a compensação da parcela de energia e não das demais componentes. Então, isso impacta sobremaneira a rentabilidade, o retorno desses investimentos. E aqui está um sumário, né, do que seria essa alternativa 5. Tá? Há uma certa transição, primeiro e segundo ano só 60%, terceiro e quarto ano 50%, quinto e sexto 30%, sétimo e oitavo 10%. E a novidade aqui, né, que estão nos projetos de lei, essa compensação dessas parcelas por conta dessa transição, quem vai suportar é a conta de desenvolvimento energético, que é um fundo setorial que suporta aí várias políticas públicas. Tá? Então, a CDE passaria a suportar essa diferença, e aí justamente você acaba com toda essa polêmica de subsídio cruzado. Então, de uma certa forma, surpreende o mercado essa posição da ANEEL, porque depois de toda a discussão se esperava que a ANEEL ia fazer, pelo menos, né, alternativas intermediárias e não sair do pior cenário para a alternativa 5. Então, não, a ANEEL tem se posicionado dessa forma, tanto para a geração local, para residencial, é a alternativa 5 com essas transições internas, e para demais modalidades compartilhadas, remota, a transição seria mais imediata ainda, né? Anos 1 e 2, 30%, e anos 3 e 4, 10%. Então, esses projetos maiores, você impactaria muito toda essa rentabilidade dos investimentos. Tá? O único lado positivo de todas essas discussões é que a ANEEL voltou atrás nas regras de transições da última minuta. Se tivesse uma alteração de titularidade do projeto, isso seria um condão, né, para perder o benefício, essa alternativa zero atual. Ela se posicionou no sentido que não perderia mais o direito adquirido, isso foi uma vitória do mercado. Essa foi a única vitória, infelizmente. Irregularidades, desligamentos e aumento de potência poderiam gerar essa perda do direito adquirido. De uma certa forma, tem uma razoabilidade. Então, nessas regras de transição da nova resolução, isso seria detalhado. Qualquer irregularidade, desligamento ou aumento de potência
o solicitante poderia perder, né, esse regime mais benéfico da alternativa zero. O que tem de novidade aqui? Além quando a gente fala de geração compartilhada por imposição regulatória, a gente tem que trabalhar com institutos de consórcios para pessoas jurídicas e cooperativa para as pessoas físicas. Esses modelos eles têm algumas travas no mercado. Nós, advogados, a gente vem trabalhando, desenvolvendo modelos mais que possibilitam essa geração compartilhada. Se esperava que a ANEEL acabasse com essas barreiras, colocasse qualquer figura societária, mas ela deve manter consórcio cooperativo e está criando a figura do condomínio voluntário. Então, você estaria de junta comercial, mas você poderia compartilhar uma usina através de um condomínio civil, mas teria que ter uma relação com cartórios, isso também teria um custo, mas seria uma novidade aí de uma nova figura societária. Tá? O ANEEL tem se posicionado que essas novas regras, né, não passariam a vigiar a partir da publicação da resolução, e sim a publicação da lei federal, esse marco legal da geração distribuída que está se discutindo no Congresso. Tá? E o grande ponto aqui também de insatisfação não tem um período de vacância desse novo regramento. Qualquer mudança regulatória, qualquer mudança legal, o paralelo que se faz é que nesses projetos maiores, né, a possibilidade de se perder o desconto da TUJ para esses projetos de maiores energias renováveis, e nessa medida provisória, nessa legislação que vai ser publicada ainda, tem todo um regramento de transição. Durante 48 meses você manteria esse regime só, né, de projetos futuros, é que você passaria, né, a perder essa questão. Para a geração distribuída, a ANEEL não está pensando em nenhuma regra de transição. Então, a partir do momento que publicou a nova lei, no entendimento da ANEEL, já começa a valer a alternativa 5, e justamente você fica com a insegurança de saber qual que é o regramento atual ou não. Tá? Então, de uma certa... E a ANEEL deve considerar, né, ou para manter esse direito adquirido, o protocolo do parecer de acesso do projeto. Então, em grande resumo, são esses pontos que a ANEEL publicou para o mercado. É ruim justamente pelo fato da ANEEL já propor uma alternativa 5, que é a que compensa menos apenas a parcela de energia, e, consequentemente, o que fica aqui de 2 pontos na minha percepção ruins é não manter, né, os 25 anos como direito adquirido, passar para 12, apenas isso impacta os projetos já estruturados, os projetos maiores, e justamente você não ter uma regra de transição. A partir do momento que publicou a lei, o mercado defende uma penetração maior da geração distribuída, 5% por concessionária, tem várias hipóteses, né, de que poderia manter esse regramento atual mais benéfico, mas a ANEEL não tem se sensibilizado. Então, é essa a questão, e aí o Bernardo vai comentar e depois a gente fecha aí com bate-papo o que tem se percebido aqui de projetos de lei, a gente acompanha todos, mas é um pouco o consenso do mercado que o projeto de lei idealizado pelo deputado Lafayette é o que deve aí ser aprovado como marco legal de GD, e vocês vão perceber que são regras mais amenas aí, que impactam menos. Vai lá, Bernardo. Bom, aqui no slide a gente resolveu mostrar um pouquinho com a figura para ficar mais fácil às vezes a visualização. No caso, né, vocês viram da ANEEL, ela simplesmente divide entre geração local e a geração remota, né, e não divide entre geração compartilhada e geração que seria o autoconsumo remoto, tá? E o Lafayette, ele na proposta dele, né, ele tem uma transição diferente para cada um dos grupos, assim como a ANEEL, só que aqui a gente tem 3 grupos diferentes. E no caso, a única parcela, né, que vai deixar de ser compensada é o fio B, que é justamente a parcela relacionada à remuneração da distribuidora. Tá? Então, como vocês veem, imagino aqui, né, que à medida que a lei seja, né, publicada, já inicia, né, a não compensação do fio B para os novos projetos, e no caso da compartilhada a gente tem uma evolução de 50, 70 e 90 ao longo de mais ou menos 2 anos aqui, e aqui no caso 3 anos, né? Enfim, depende muito de como de quando, né, esse projeto for sancionado. E aqui a local a gente também tem uma escada ainda mais amena que vai até 2032, tá? Um ponto importante é que os projetos que tenham sido, né,
realizados, o parecer de acesso de forma anterior, né, à publicação, à sanção, né, à publicação da lei, eles permanecem com direito adquirido por 25 anos. Então, o projeto de lei ele apresenta uma proposta muito mais branda, né, do que a gente tem na ANEEL, tá? E basicamente o que mudou aqui foi justamente essa nova proposta da ANEEL, e que eu acho que deixou a gente um pouco perplexo, né, em função de várias conversas que ocorreram, né, e eu até trago aqui a questão do direito adquirido, né, que chegou a ser falado, que seria respeitado, né, e o que a gente tem agora é essa consideração de apenas 12 anos. Então, Bruno, acho que a gente pode entrar aqui justamente, primeiro, acho que na discussão, né, debater o que veio, né, da ANEEL e que foi muito diferente do que a gente apresentou, né, do que o mercado debateu, de algumas falas, né, que foram feitas por alguns diretores e que infelizmente nos deixou aí um pouco perplexo em relação a esse resultado, né? A alternativa 5 é uma e esses 12 anos também acho que pegou bastante gente de surpresa, né? Com certeza, né, Bernardo? E até uma coisa até que eu queria colocar aqui para a gente discutir também, né, um ponto aí que ficou de dúvida, né, uma, é uma postura, né, até de uma certa forma confusa, né, por exemplo, né, a ANEEL se pronunciou aí que ela estaria tratando, né, dos assuntos mais pertinentes de fato, né, ela separaria, né, as decisões aí, né, ou os trabalhos, né, tudo que fosse relacionado à parte mais relacionada ao trabalho deles mesmo, né, como, por exemplo, optante B, regras de conexão, compensação ou não do consumo mínimo de disponibilidade, né, e que esse ponto, né, do sistema de compensação de energia elétrica, que é com certeza o mais controverso de todos os pontos aí que estão aí na revisão, né, que esse ponto, né, ele seria tratado nos projetos de lei, né, mas também como, né, ela apresentou essa situação, né, de jogar para o projeto de lei a questão do sistema de compensação, mas também apresentou uma proposta, né. Eu queria que vocês comentassem sobre essa postura, né, qual que é a leitura que a gente pode fazer, né, disso, né, de novo, né, eu jogo para o Congresso, né, mas coloco aqui uma proposta bem esticada, né, para o lado ruim aí quando a gente coloca para geração distribuída. Olá, Bernardo, quer começar? Quer que eu comece aqui? Não, pode começar, Pedro. Acho que é interessante até você comentar qual é a diferença, né, dessa ação da ANEEL em relação àquela publicação de 2019, né, de outubro. Começando pela questão do Bruno concorda, é uma postura totalmente contraditória, né? Quando ela entra em manter um regime por um período menor e se quer colocar uma transição, né, sobre essa alteração do sistema de compensação, ela entra em principais pontos que impactam a geração distribuída. Então, há uma contradição. Eu, particularmente, sou bem pragmático. Eu acho que no projeto de lei, virando lei, quando você percebe todos os projetos, principalmente o deputado Lafayette, ele mantém esse regime mais benéfico por todo o período. A gente pega, né, aquela resolução da CNPE que saiu no final do ano passado, lá está claro, né, que tem sim que manter os benefícios para os projetos já conectados. Então, se a ANEEL ela for um pouco com essa postura de, nessa resolução, não observar essas diretrizes, a decisão dela certamente vai ser superada quando tiver esse projeto de lei. Então, é contraditório. Eu, particularmente, ainda não consegui entender essa resistência da ANEEL. A partir do momento que ela indica, né, que o sistema de compensação vai ser tratado por lei, qual que é o ponto, né, Bruno Bernardo? Na legislação, você coloca que a CDE vai suportar esse impacto financeiro. Então, você acaba com toda essa discussão de subsídios e a partir do momento que você indica nessa questão, nessa linha, a ANEEL simplesmente não tinha que entrar nessa questão. É a minha percepção, tá? Então, de fato, Bernardo, a ANEEL, ela caminha, né, para ser contraditória até com a própria postura dela. Nas últimas discussões que teve, em 2019, a ANEEL ia considerar uma penetração da gestão distribuída por distribuidora,
ia considerar um limite para mudar essa alteração. Então, são discussões que ela participou, que ela se posicionou em várias notas técnicas, mas ela não tem resgatado essas discussões. Por isso, toda essa surpresa aí do mercado. Perfeito. Assim, a leitura que eu tenho, voltando um pouco no tempo, né, a gente teve aquela publicação da proposta em 2019, que foi uma surpresa, e que estava bastante baseada na contribuição do Ministério da Economia, inclusive, e que foi bastante contestada, né, pelo mercado. Acho que teve uma pressão grande, uma mobilização da sociedade e dos envolvidos, né, muito grande. Acho que uma questão até sem precedentes, né, para a gente que já está no setor elétrico há um tempo. E o que a gente viu foi a ANEEL, pelo menos oralmente, né, recuar de alguns pontos, enfim, ao longo durante, né, o processo de discussão. E aí veio a pandemia, né? Acho que a ANEEL já tinha largado a caneta, né, na minha visão, e deixado para o Congresso ser o responsável por determinar, né, quais seriam as regras de transição, e até mesmo de forma detalhada, né, coisa nova também para a gente aí que está há bastante tempo no setor. Aí veio a pandemia, obviamente a gente tinha temas muito mais, não digo relevantes, mas mais prioritários, né? Tanto para a Câmara quanto para a própria ANEEL, né? Em relação às distribuidoras, enfim. E esse tema ficou bastante tempo adormecido, né? E eu acho que o que levantou ele de novo foi aquela manifestação do TCU, que também foi um pouco surpreendente para a gente que está no setor. Então, o que eu coloco aqui é que talvez essa manifestação da ANEEL tenha sido um resultado do que o TCU pediu lá naquela época. Mas uma coisa que eu acho que é diferente, né, Pedro? E aí, pelo menos na minha interpretação, é que esse material ele não é um material de uma proposta de uma revisão de resolução. Ele, para mim, é como se fosse um parecer técnico da ANEEL para com os congressistas, né? Porque eu acredito que está na mão deles definir, né, como que vai ser essa transição. Então, para mim, não mudou muita coisa em termos de com quem está a caneta, né? Quem que vai definir as regras, né, de transição. Mas o que mudou para mim foi justamente essa postura da ANEEL, que foi diferente do que ela vinha falando. Eu até me lembro de alguns webinários ou algumas conversas que eu falava, né, olha, aqui é o que a ANEEL publicou, o que ela fala, né, não é oficial. Então, a gente tem que considerar isso. E aí veio agora essa questão dos 12 anos, então, enfim, isso que é oficial, né? Então, eu não sei se vocês têm a mesma leitura que eu tenho aí dos fatos e que acredito eu que está na mão ainda do Congresso definir, né, como que vai ser essas regras de mudança da 482. Sim, concordo. Por isso que eu sou bem pragmático, né? Acho que se a ANEEL for para essa linha de não manter o período dos 25 anos, não colocar uma transição e já insistir numa alternativa a 5, essa decisão vai acabar ficando sem eficácia, porque, de fato, em toda a discussão no Congresso, todos os projetos de lei que a gente acompanha, todos, sem exceção, têm regras mais amenas, sem exceção, eles mantêm o benefício por todo o período, né, do projeto. Então, acho que é um pouco a insistência da ANEEL de não querer se sobrepor, não querer cumprir, né, orientações de TCU, do CNPE. Mas, enfim, isso é muito ruim. Isso de fato traz aí uma insegurança. E realmente a ANEEL ela não tem tanta coisa importante para resolver no setor. Parece que o único problema existente, né, na visão da ANEEL é equacionar essa questão da geração distribuída. Eu confesso que fico um pouco surpreso com essa resistência. Não, e até pegando até um pouquinho da tua pergunta final, né, ou colocação final, Bernardo, quando você fala de um posicionamento oficial,
né, eu pelo menos, né, para mim fica difícil de saber o que é oficial ou não, porque a comunicação ela não é clara, né? Né, como foi colocado aí, né? Eu jogo para o Congresso, mas coloco esse parecer técnico, né? Então, o que é oficial, o que não é, né? O que realmente vai acontecer. Então, eu acho no mínimo confusa essa comunicação, né? E ela volta atrás de um ponto, né? E também isso causa muita estranheza, né? Fora a questão da alternativa 5, né? Ela traz um ponto que já era consenso, né? Dos 12 anos versus os 25, né? E até Sim. emblemática, né? Tem uma declaração do próprio ministro, né, de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, que ele fala, né, que no Brasil a gente cumpre contratos, né, e a princípio, né, os investidores que fizeram a opção por colocar o dinheiro deles, né, no setor elétrico, na geração distribuída, né, eles contavam com pelo menos isso, né, e aí quando você propõe uma coisa diferente disso, você acaba criando aí uma descontinuidade, um problema, né, para esses investimentos que já foram feitos, né. O que Bruno, vocês acham? e para te dar um argumento adicional, né, Bruno, o Bernardo já fala, quando a gente pega a resolução CNPE, a 15 de 2020 foi publicada no final do ano passado, está escrito segurança jurídica e regulatória com prazos para manutenção dos incentivos dos atuais consumidores que possuem geração distribuída. Tá? Então, está muito claro que o próprio CNPE, né, quando ele indica as diretrizes que devem ser cumpridas, seja pelo Congresso, seja pela ANEEL, a intenção aqui é manutenção desse regime. Né? Então, surpreende esses 12 meses, esse período de 12 anos. O item 5 aqui, gradualidade na transição das regras com o estabelecimento dos estágios intermediários para o aprimoramento das regras para microgeração e minigeração distribuída. Então, assim, numa leitura simples, a ANEEL, com esses dois posicionamentos, sem transição e insistir, né, numa alternativa mais prejudicial, com um período sequer de manutenção dos 25 anos, ela descumpre aqui as diretrizes do CNPE. Então, na minha leitura, não sei o que o Bernardo entende aí. Pois é, não, a gente enxerga, eu vejo com estranheza, né? Se a gente tem a governança, né, do setor elétrico, ela define que o CNPE ele tem como atribuição publicar, né, dar as diretrizes para o setor, e a ANEEL tem como função, né, acho que você pode falar até melhor do que eu sobre isso, né, sobre governança, Pedro. E a ANEEL tem a função de detalhar, né, e seguir essas diretrizes. A gente tem até um paradoxo aqui em termos de governança, né? Se tem uma diretriz do Conselho e assim a empresa reguladora que tem como função executar, né, as diretrizes e detalhar, ela faz alguma coisa que é diferente, eu realmente, assim, essa discussão da 482 acho que vai ficar para a história de coisas não precedentes, entendeu? E assim, obviamente, o poder maior, né, está na mão do Congresso. Então, eu não vejo a ANEEL se movimentando para oficializar esse material. Eu acho que é só como se fosse uma recomendação, alguma coisa nesse sentido. E agora, o que eu coloco aí para o público e para o mercado é que a discussão continua no Congresso. Então, a gente tem que, por mais que o tema estivesse adormecido, acho que a gente precisa se mobilizar, né, novamente, para que essa discussão seja realizada dentro do Congresso, explique, né, continue explicando os benefícios da geração distribuída, o que faz mais sentido, né, o que é justo, né, para o mercado. Enfim, a gente precisa primeiro entender o que a gente acha que é certo como sociedade, né? Se foi para o Congresso, acho que é a sociedade que tem que discutir, né, o tema e entender quais são as consequências, né, de cada um dessas alternativas, né? Então, eu não sei se vocês têm essa mesma visão que eu, mas eu acredito que o tema ainda está com o Congresso, né? E eu realmente recebi essa reunião e esse material com perplexidade, tá?
Até esse ponto que você levantou, né, Bernardo, falar um pouco de, né, de questão justa, né, se você puder comentar mais, acho que está mais perto de você aí, sobre a proposta da ANEEL da não compensação, né, por exemplo, né, o fio A, que envolve transmissão, alguns encargos ligados mais aí à parte de transmissão, né, faz sentido isso, levando em consideração que, principalmente com os níveis atuais de penetração, ou níveis até nos próximos anos aí, né, que a gente, hoje, menos de 1% da energia consumida no sistema interligado é da fonte solar é da fonte solar e da geração distribuída, né? Então, levando em consideração isso, né, que a gente não chega na rede básica, né? Qual que é a tua leitura de não compensar? Faz sentido, né, não compensar as componentes relacionadas à transmissão e não à distribuição? Olha, Bruno, a gente teve, acho que, vários estudos, né, que foram realizados e contratados pelas associações. Acho que a Absolar deve ter bastante material sobre isso, tentar, né, quantificar quais seriam os benefícios da geração distribuída. Mas, assim, tentando analisar esse tema de uma forma mais, eu diria, teórica, né, é o que você falou. Se a gente está compensando, né, imagina que você está numa cidade, a sua casa tá ali perto dos vizinhos gerando energia. Essa energia vai vai usar muito pouco da rede, né? E só a rede de distribuição em si. Então, não faz sentido você ter que pagar pelo transporte fio A, né, que é o custo da transmissão de energia, né? Mesmo as perdas, dado que a energia, né, ela vai percorrer um caminho menor, a princípio você também diminui as perdas do sistema, né? Com relação aos encargos, os encargos são justamente e aí a gente busca precedentes, né, na regra. Então, o autoprodutor de energia, né, um dos benefícios do autoprodutor de energia no Mercado Livre é não pagar pelos encargos, né? Então, se você está fazendo um investimento para gerar energia, né, e se a gente trouxer uma regra precedente que é aplicada no Mercado Livre para o mercado GD, não faz sentido a gente também pagar pelos encargos, né? Enfim, então com isso, eu acho que a gente acabou falando um pouco de cada coisa. E a proposta do Lafayette, eu acho que é justa, né? Por mais que ela até seja, vamos dizer assim, a gente paga por todo o custo da distribuidora, né? E a gente não consegue apurar qual que é o benefício que aquela unidade geradora lá dentro da distribuidora vai entregar para a concessionária. Enfim, a gente está pagando 100% da remuneração da distribuidora, a distribuidora não vai morrer ou não vai ter rentabilidade por causa disso na proposta do Lafayette. Por que a ANEEL não buscou alguma coisa que fosse um pouco mais razoável, mais próximo do que o mercado tem discutido, enfim, do que a sociedade tem aceitado, né? E um outro ponto também que a gente não analisa aqui é a situação da geração de energia no Brasil, né? O que a gente tem hoje? O preço de energia no Mercado Livre está baixo, mas, em compensação, existe uma grande preocupação em relação aos reservatórios de energia, né? Reservatórios das hídricas, né? Que está num patamar baixo, tá? E a ONS tem ligado as térmicas, né? Fora da ordem de mérito, com a questão de proteger, né, esses reservatórios. Isso tem um custo, né? Então, você gerando energia, né, de alguma forma você reduz a necessidade, né, energeticamente, né, do reservatório. Então, são coisas assim, que são difíceis de ser analisadas, né, tecnicamente, mas que o bom senso, né, ele ajuda a você se aprofundar no tema, né? Por isso que eu acho o seguinte, na minha visão, né, do que está acontecendo. Se vocês forem olhar, a alternativa 0, 1, né, ela já resolveria o problema da distribuidora, né, porque de alguma forma a gente vai pagar, né, o custo da distribuidora. E aí muita gente acha que o inimigo é a distribuidora, né? Mas não é, porque a alternativa 1 resolve esse problema, tá? O problema são todos esses outros temas aqui, né? Principalmente os encargos,
eu diria que a centralização do planejamento, da expansão da geração, que sempre veio, né, através da EPE, através dos entes, né, através do governo. Então, quando você descentraliza, né, um negócio que envolve, né, grande investimento, você tem um pouco de perda de poder, né, de decidir. Isso traz um pouco de medo também, né, para a ANEEL, de ter algum colapso, de ter algum problema na rede em função desse crescimento descentralizado e que, na visão deles, desorganizado. Tá? Então, o que eu queria dizer para vocês é que o inimigo não é a distribuidora, mas sim a base do planejamento e controle do setor elétrico, entendeu? Só que, com o tempo, não vai ter jeito, né? As tecnologias que estão vindo, a transição energética, tudo isso vai tornar o setor elétrico descentralizado, né? A gente não vai ter mais centralização de poder, né? Então, assim, a minha leitura de todo esse processo é esse, entendeu? É uma perda de centralização do poder de decidir qual é a fonte que vai crescer mais, se a solar eólica tem um risco. Então, é o planejamento centralizado que está em jogo aqui, né? Enfim, não sei se é medo, se de ter algum problema, né? Que a princípio a ANEEL é responsável pelo planejamento. Então, se o Congresso decide, né, pela alternativa 1 e aí dá algum problema lá na frente, né, a ANEEL vem e diz, aqui eu mostrei, eu falei para vocês que tinha algum problema. Mas, assim, eu acho que ao invés de matar alguma coisa, a gente tem várias outras questões do setor elétrico mal resolvidas, né, que a gente precisava dar seguimento, né? E o ponto é o seguinte, a tecnologia ela avança com uma velocidade muito maior do que essas discussões técnicas, entendeu? Então, provavelmente, em algum momento, se a ANEEL não for mais rápida, mais futuro, enxergar, né, a evolução do setor elétrico, provavelmente ela vai perder a rédea, né, do planejamento e de soluções que se adaptem à nova realidade, né, e não à manutenção do que é tradicional. A gente vai ter provavelmente um problema lá na frente, tá? E um ponto até que eu chamo a atenção, talvez hoje em dia a bateria não seja viável, tá? Mesmo com a alternativa 5, mas os custos têm caído, né? E aí pronto, se a gente vai para uma alternativa 5, em algum momento o consumidor vai poder ficar fora da rede, entendeu? E aí ele ficando fora da rede, gente, acabou o fio B, né? Aí sim a gente tem um risco grande, né, para o setor elétrico. Então, a ANEEL deveria tomar um pouco de cuidado, assim, em tentar criar alguma coisa mais equilibrada, né? Porque senão, com essa mudança, ela perde a eficiência da distribuidora como bateria, né? E aí o cliente vai poder buscar outras alternativas. Mas, enfim, essa é a minha leitura, acabei falando demais. Não sei se vocês concordam comigo, se o Pedro concorda, que está aí há bastante tempo no setor. Eu vou até passar para o Pedro aqui até uma outra dúvida aqui, né? Pode comentar, Pedro. Acho que é legal você passar essa tua experiência aí, né? São 17 aí anos de experiência de setor elétrico aí, né? Eu acho que o Bernardo tem essa percepção, concordo com ele. É um pouco, acho que receio da ANEEL de perder esse controle. E acho que um ponto adicional, essa bandeira da ANEEL, principalmente do diretor, no diretor-geral, é muito para a redução de custos, né, da tarifa. Eles têm vários projetos, inclusive essa questão tributária, né, mas isso dificilmente vai sair do papel. Eu enxergo, além de tudo que o Bernardo falou, um pouco a ANEEL com receio que a geração distribuída é benéfica, isso é inquestionável, mas que, de uma certa forma, essa penetração possa aumentar o custo, né, das tarifas. E eu vejo muito essa resistência da ANEEL, principalmente posicionamento do Capitólio, eles querendo mostrar, né, que, do ponto de vista técnico, eles indicaram o melhor cenário, que é a compensação só sobre a parcela de energia, como são todos os modelos internacionais, né? Mas aí, de fato, é incompreensível você comparar, né, o Brasil com outros países quando a geração distribuída está muito incipiente aqui no país. Então, eu concordo com o Bernardo, é uma boa leitura. E além dessa questão de perder o controle, eu acho que a ANEEL tem insistido muito nessa bandeira de tentar mitigar o aumento da tarifa de energia
e com essa bandeira ela está se posicionando de forma equivocada aí com a geração distribuída, um pouco dessa minha percepção. É importante, interessante, né? Eu até queria, aqui durante a fala, tanto sua, Pedro, quanto a do Bernardo, né, me traz aqui uma questão, né, que a ANEEL, ela coloca aí, né, na conjuntura aí, que ela está buscando o aprimoramento da geração distribuída, do sistema de compensação, né? Mas quando ela coloca uma coisa extrema, né, um posicionamento extremo, na verdade ela não está, né, assim, essa é a minha visão, né, ela não está pensando em aprimoramento, ela está pensando em descontinuidade, né, e aí talvez um pouco do que o Bernardo falou, talvez um pouco de receio, né, dessa uma perda de controle, eu não sei se, talvez seja um receio, né, eu não sei se isso de fato aconteceria, mas é um receio mesmo que talvez eles possam ter, né, e aí você para alguma coisa para tentar ver o que vai ser feito, né, ao invés de tentar realmente dar uma continuidade, né, eu acho que partir para uma solução menos extrema, preparar, né, para as novas tecnologias também que o Bernardo falou, a gente tem baterias vindo, né, o mundo está apostando em baterias, né, a gente vê países como a Austrália aí lançando as virtual power plants, né, são vários sistemas distribuídos, né, quer dizer, investimento do poder privado, né, não é o dinheiro público, não é um dinheiro que vem da própria sociedade, né, aposta-se em usinas, né, distribuídas, né, no país, numa região, e que o controle dessas usinas pode ser feito em parceria com as distribuidoras, né, de repente um alimentador está sofrendo um pouquinho, né, está caindo ali os níveis de qualidade de energia, e aí ele trabalhar com essas virtual power plants para despachar uma usina naquele momento, né, através aí de uma bateria, enfim, né, eu acho que está faltando, assim, na minha forma de ver, né, a gente está tratando um tema, né, que ainda é pouco significativo, né, como eu falei, é menos de 1% da energia consumida no país, né, com uma, assim, né, uma mão muito pesada, né, e de repente não beneficiando, de novo, né, a continuidade, mas sim querendo brecar, né. Mas também, né, eu acho que, como o Bernardo falou também, a tecnologia ela é muito mais rápida e, independente de qual seja a decisão tomada, né, não acredito também que venha alguma coisa muito catastrófica, a gente acredita e espera também, né, mas o nosso setor aí, como setor elétrico, setor de energia, cada dia que passa aí a gente vê coisas novas e novas oportunidades surgiriam, né, mas eu acho que é um pouco dessa minha leitura aí. Eu queria passar aqui uma pergunta para você, Pedro. Tem aqui várias dúvidas, né, com relação a esses 12 anos. Né? Eu acho que é um pouco o fruto aí das indas e vindas da ANEEL, da forma como eles acabam se comunicando, né, gera um pouco de dúvida. E aí uma pergunta do Tiago aqui, mas tem outras pessoas também. Explica um pouco melhor o que seriam esses 12 anos, né? Ele menciona aqui, né? Esses 12 anos, eles são para manter o atual normativo, ou seriam 12 anos para a próxima proposta que a ANEEL está colocando, por exemplo, aí a alternativa 5, né? Qual que é o ponto, né? A alternativa hoje mais benéfica é a alternativa 0, que compensa todas as componentes da fatura. O que a ANEEL está se posicionando é que esse regime, né, esse direito, só vai ser mantido por 12 anos. Então, mesmo que eu tenha conectado o projeto, esteja com essa alternativa, após 12 anos, o meu projeto já existente, já todo conectado, ele poderia sim passar, né, a compensação de energia alternativa 5. O que o mercado defende é o contrário. Então, quem já está conectado ao projeto existente mantém, né, todo o benefício durante 25 anos, que é o tempo médio de duração do painel solar. Que a ANEEL está se posicionando, não. Então, mesmo os projetos já conectados, sob a alternativa 0, ela só ficaria vigente durante 12 anos. Passado 12 anos de um dia, eu poderia, meu sistema de compensação seja a alternativa 5. É isso. Legal. E aí uma pergunta aqui também deixa eu pegar o primeiro nome dele aqui, o sobrenome é Edelstein, eu anotei aqui, Renato Edelstein. Ele pergunta sobre, né, o que você, Pedro, você, Bernardo, acreditam aí, né, se as reivindicações do setor aí, das associações, têm, né, um peso grande aí para tentar fazer
a ANEEL voltar atrás novamente, né, nesse período aí dos 25, 12 anos, né, porque isso aí, de fato, né, acaba assustando não só os novos investidores, mas principalmente aqueles que já fizeram o investimento, né. Olha, eu acho que não adianta mais falar com a ANEEL, tá? Porque já foi, enfim, exaustivamente discutido tecnicamente, apresentado, conversado. Eu acredito que a energia agora tem que ser focada no Congresso, né? Conversar com os deputados, conversar com Lafayette para ver, né, como que está o andamento. O novo presidente da Câmara também acho que é importante entender se há espaço, né, para pautar esse projeto de lei. Enfim, acho que a energia tem que ser utilizada para os deputados que, para mim, estão com poder de fazer, né, essa alteração da 482. Eu vejo essa publicação da ANEEL como a palavra final, sabe? Eu não vejo como ela mudar, né? Muito tempo foi despendido nessa discussão, né? E se veio isso, acho que é como se fosse o ponto final da ANEEL nesse tema, tá? Eu não sei se o Pedro tem uma visão diferente. É isso, eu acho que a ANEEL não se posicionaria dessa forma nesse momento, né, depois de todo o estresse, depois de toda a própria exposição da agência reguladora. Eu acho que eles não se posicionariam se eles não tivessem definido tecnicamente a posição da ANEEL. Eu concordo com o Bernardo, eu acho que as associações, a Opcional e a BGD, têm que focar aí no Congresso, ter uma proposta única, né? Também acho que não faz sentido agora ter divergência entre as associações, defender uma proposta, defender um cenário e batalhar aí para ter a promulgação dessa lei o mais rápido possível. O tema é importante, mas de fato o Congresso aí tem vários outros assuntos, né? A gente está nesse meio dessa pandemia ainda. O ideal era ter essa promulgação da lei aí já nesse primeiro semestre, justamente para ter mais segurança aí para os investidores. Legal. Antes de eu passar para a próxima pergunta, né, tem várias pessoas perguntando, a gente está passando alguns slides aqui dos nossos cursos, das atividades do canal, enfim, né, algumas perguntas sobre a revista, né, digital que está passando aí. Então, como que pode ser adquirida, né, essa revista digital ela é uma revista gratuita, né, você pode entrar lá, canalsolar.com.br/revista, e baixar ela, tá? Então, uma revista em formato PDF, né, um formato inovador aí para que vocês leem no smartphone de vocês aí as matérias, e a última edição foi bastante focada em armazenamento, né? A gente por várias vezes falou sobre armazenamento aqui nas discussões, tá? Então tem bastante assunto legal lá. E outra pergunta também com relação aos cursos, né, e em especial aí o curso que a gente tem para falar de mercados, né, e modelos de negócios em energia solar, curso que é feito aqui em parceria, inclusive, com o Pedro e com o Bernardo, né, então a gente está passando até agora aqui os slides, né, então tem uma turma agora nesse final de semana, existem ainda algumas vagas, né, o pessoal perguntando como é que faz para se inscrever, né, quem tiver interesse pode mandar aqui no chat também, né, uma menção, eu quero, desejo mais informações para os cursos, e algum dos nossos consultores aqui vai entrar em contato, tá? Pedro e Bernardo, aqui uma pergunta, eu acho que essa é mais, na verdade, para o Pedro, viu? O Cássio colocou essa pergunta, o Alan também colocou algo relacionado, e se eu não me engano, o Odilon também colocou, né? Com relação à tramitação desse projeto de lei na Câmara, né? O Pedro já falou sobre cronograma, depende do presidente da Câmara para colocar em votação, né? Mas as perguntas que estão acontecendo, o que pode acontecer, né? Fala um pouquinho sobre esse processo. O texto é esse, é o texto que vai ser votado, é possível ainda serem colocadas emendas, né, alterações, propostas de alterações para o texto, o que esperar aí dessa tramitação do PL da geração distribuída, do sistema de compensação de energia. De fato, não dá para precisar, né, Bruno? Nosso Congresso são vários conflitos de interesse, por exemplo, proposta aí de capitalização da Eletrobras, o projeto de lei, a medida provisória, recebeu 350 emendas. Não consegui parar ainda, né, para passar o olho, mas isso mostra um exemplo quando um assunto é importante, são
são várias propostas. Então, hoje o bom, né, acho que o deputado Lafayette tem demonstrado uma certa habilidade aí no tema, ele é o relator do próprio Código Brasileiro de Energia, mas não dá para precisar como é que veio o texto final. De fato, o que eu acho que é para todo mundo ficar mais confortável, independente do projeto, independente da relatoria, todos, sem nenhuma exceção, caminham para regras com transições mais amenas. Então, tudo que vier do Congresso será muito mais benéfico do que essa proposta, do que a ANEEL tem defendendo. Então, é um pouco nessa linha aí a minha percepção. Não dá para precisar quando vai ser promulgada, tá? Já acho que todos os passos formais de comissões, né, desse projeto Lafayette já foram atendidos. Agora, realmente, é esperar e aguardar o fechamento e a sanção presidencial. Mas não dá para a gente precisar ainda quando isso vai acontecer. Tá? São vários assuntos urgentes e principalmente no meio dessa pandemia, a tendência é que essas questões fiquem com o segundo plano ainda, infelizmente. Oi, Pedro, desculpa, até se você me permitir fazer um complemento aqui, tem vários também, né, sobre a questão da existência de vários PLs, né, a gente acaba citando o PL, né, até para o pessoal, né, a gente cita o PL do deputado Lafayette porque, né, assim, do que foi veiculado até hoje é o projeto que está mais próximo ali de ser votado, né, eu acho que até está em regime de urgência na Câmara, né, mas até um dos espectadores aqui mencionou que existem mais de 100 PLs, né, eu acho um pouco exacerbado aqui esse número, mas também não duvido não, tá? Sobre, né, seriam mais 100 PL sobre a geração distribuída, né, enfim. E aí ele até menciona que também só para concluir, Pedro, até para passar para você depois, claro. Ele menciona que também algumas propostas, né, tem uma proposta do deputado Beto Pereira, também do Mato Grosso do Sul, e aí a dúvida principal é assim, né, esses textos todos, né, ou os principais, né, porque também 100, né, se for realmente 100 é muita coisa, né, para a gente compilar, né, mas esses textos todos, eles podem ser compilados, né, e apresentados, né, de repente pegar os bons pontos de todos esses PLs e concluir um texto só para ser votado? Concordo, né, em termos de estratégia, né, a gente acompanha 8 projetos de lei, tá? Não sei se são 100, mas de fato também a gente acompanha 8 projetos de lei, mas realmente é difícil, né, você ter um consenso entre os próprios relatores. Lembrando, né, gente, os deputados, cada um quer promulgar o seu projeto de lei para mostrar que trabalhou com a sua base, né? Então, difícil que você consiga um alinhamento entre os próprios deputados. Então, né, isso não vai acontecer. De fato, né, acho que o mercado está caminhando com esse consenso das associações, com essa relatoria do Lafayette. Eu acho que a melhor estratégia é centralizar nessa proposta, e do que a gente escuta e compara com os outros projetos, é uma proposta que tem, né, coerência e as próprias associações defendem. Então, acho que estrategicamente, seria impossível o alinhamento entre os próprios deputados, e 2, acho que seria uma perda de tempo. Acho que tem que focar a energia justamente nesse projeto aí do Lafayette, que está mais próximo da promulgação. Mas foi uma excelente pergunta, uma excelente provocação. Você quer fazer mais algum comentário, Bernardo, sobre esse ponto também? Tem mais um ponto aqui para fechar. Aqui. Pedro também, né? Apesar de ter vários projetos, a gente considera que o Lafayette está mais alinhado com as associações, inclusive, se você for comparar a proposta da pessoa lá com a do Lafayette, o Lafayette é um pouquinho menos, né, pró-setor, então seria legal se houvesse alguma convergência. Concordo com o Pedro que o ideal é que as associações se juntem, né, para ter uma voz só, e no Congresso provavelmente isso deve acontecer, né, não com todas, né, as 100, mas você vai ter, de certa forma, uma organização, né, para ser um projeto só, senão pode gerar confusão. Mas é isso. Aqui para fechar, uma pergunta também bem recorrente aqui, o Raí fez essa pergunta, tem também o Alessandro, né, algo relacionado, não exatamente isso, né, mas com relação a esses trabalhos, né, assim, no final, né, nós somos hoje, né, as empresas de geração distribuída, segundo aí os levantamentos aí de mercado, né, estima-se cerca de 20 mil empresas, né, mais de 150 mil pessoas trabalhando no setor, né, e é um setor que injeta, enfim, arrecada, né, aí para o poder público, né. Então, o ponto colocado por esses
por essas pessoas que eu comentei aqui, com relação ao trabalho, né, o trabalho de formiguinha, né, o trabalho como é que eu falo, conversar, né, com os deputados, né, locais, né, no final do dia, a Câmara de Deputados, ela é feita, né, pelos deputados que foram eleitos pela população, né, enfim, pelas pessoas que trabalham no setor e que trabalham fora do setor, mas o quão legítimo e eficaz seria esse trabalho, né, de expor, né, a partir do momento que vocês estão entendendo, as pessoas estão entendendo o problema, né, expor isso daí para os deputados, né, que eles acabaram elegendo, né, para que isso, né, para que a geração distribuída ganhe força quando o momento chegar para o texto ser aprovado ou votado, né. Vou colocar essa pergunta aí, se você puder começar, Bernardo, o Pedro começou a última. Acho que é uma excelente última pergunta. Na realidade, acho que a discussão técnica, né, ela já foi, a gente consegue pincelar e é importante simplificar, né, o tema, mas o que os deputados acho que têm que olhar é o benefício, né, econômico que a geração distribuída tem trazido para o país, né, em termos de criação de empregos, novas empresas. É um setor que cresce na pandemia, que emprega pessoas, é um setor que investiu em áreas que pouco exploradas, né? A gente pode citar aqui o norte de Minas, que é Nordeste, né? Então, a gente está levando um pouco de recurso, né, e capital para regiões que nunca tiveram isso, né? E o setor elétrico ele tem essa função, tá? Vou dizer para vocês, citar um exemplo aqui da minha carreira, né? Eu, uma época, trabalhava na EDP e fui para Lajeado, né, que é uma usina em Palmas. E conheci algumas pessoas do local, né? E eles me disseram, olha, antes da usina não existia isso daqui, né? Então, o setor elétrico ele leva desenvolvimento, tá? E a geração solar, através da geração distribuída, está dando desenvolvimento, né? E assim, vai trazer problema para o setor elétrico? Eu acredito que não, gente, porque a transição energética vai demandar um volume de energia astronômico, entendeu? Que a geração centralizada acho que não vai dar conta de entregar, né? Então, o mercado, né, de energia elétrica, né, e não de energia como um todo, ele vai crescer muito mais do que os outros, né? Então, você ter várias opções, né, de investimento na expansão da geração é fundamental para que a gente não tenha um colapso de racionamento, de problema mais para frente, entendeu? Então, o que eu pediria para o pessoal é justamente isso, conversar com os deputados que vocês votaram, né, lembrar quem você votou, lembrar que ano que vem tem eleição, né, e mostrar o que a geração distribuída tem criado ali para a região que é dele, né, da onde ele veio, os empregos que foram criados, né, o desenvolvimento, o fato da distribuidora, que sempre foi um monopólio um monopólio natural, ter um concorrente, né, e aí, a princípio, pode gerar uma energia de eficiência maior ali na distribuidora, né, de atender melhor o consumidor, coisas que a gente não vê em função da natureza do negócio, tá? Então, eu colocaria isso, né? A discussão tem que ser simplificada, né, e pensada no âmbito do desenvolvimento do país, né, e quanto ele tem trazido aí, de benefício para a população como um todo. Acho que é isso. Pedro? Não, o Bernardo foi preciso e realmente surpreendente, né? Escutando o Bernardo em 2 minutos, você já se sensibiliza que a geração distribuída, né, o cenário que a gente tem é tão promissor e é inconcebível, realmente. Eu costumo entender, né, a posição da ANEEL pelo fato de ter trabalhado 10 anos na CCE e ter trabalhado muito em conjunto com a ANEEL, com algumas alterações. Sempre, né, a história tem 2 lados, né, do debate técnico, mas não tem como sustentar, né, e acho que a agência reguladora tem que perceber que, às vezes, não fazer nada é o essencial para você conseguir
deslanchar o modelo. Então, mesmo na pandemia, mesmo no Brasil, com vários cenários adversos, a geração distribuída conseguiu atingir vários nichos, ter uma capilaridade e conseguir beneficiar o sistema. Então, não fazer nada em ponto de vista regulatório já seria o suficiente da ANEEL. Então, o Bernardo tocou no ponto, acho que as associações têm feito um excelente trabalho, mas cabe aí a todo mundo que trabalha com GD, independente de trabalho ou não, que gosta do tema, que quer um país, né, com uma sustentabilidade, tem sim que mexer com a tua base, mexer com o teu deputado, para justamente pressionar e ter essa aprovação aí desse marco legal. É um pouco nessa linha também que eu entendo. Ótimo, muito bom. Muito bom. A gente acabou extrapolando um pouco o tempo aqui, né? Mas o assunto realmente necessitou isso, né? A gente está recebendo aqui vários cumprimentos, né? O pessoal agradecendo as clarificações que foram feitas aí pelo Bernardo e pelo Pedro, né? Muitas das dúvidas sobre essa nova proposta, vamos colocar assim, da ANEEL, né? Entre indas e vindas, acabaram ficando claras, né? E o objetivo era esse mesmo, né? A gente trazer essa ciência, né, para vocês, né, para os espectadores, para que vocês, né, tenham um senso crítico de entender o que está acontecendo e agir, né, a partir dessas informações, né? Seja localmente, como o Bernardo falou, com os deputados, né? Seja no negócio de vocês, junto aos clientes de vocês. Eu acho que esse era o objetivo e pelo que a gente viu aqui, o objetivo foi alcançado, né? Agradecer mais uma vez aí a participação do Pedro e do Bernardo, que estão sempre aqui com a gente quando o assunto é business, né, são negócios em geração solar, regulação, né, regras, leis, né, agora a gente está começando a falar de lei, né, isso é um ponto importante também aí levantado aí pelo Pedro, né, um marco legal se faz necessário, né. Então, mais uma vez aí agradecer a vocês, né, senhores, pela participação e abrir aí para uma palavra final de vocês. Prazer, Bruno, e lembrar, né, ainda é um cenário otimista. O curso a gente trata não só de geração distribuída, mas também fala muito, obviamente, de contratação livre, que é a realidade, é a tendência. Fala muito de projetos de autoprodução de energia. Então, tem um mar aí de oportunidades para quem trabalha no setor, para quem trabalha com energia solar. Tem percalços, tem discussões, tem, né, estresse, aborrecimentos, mas, enfim, se fosse fácil, né, que é o que você fala, né, Bruno? Se fosse fácil, todo mundo faria. Então, a nossa ideia do final de semana aí é dar uma visão geral muito boa, não só de GD, falar de mercado livre, falar de autoprodução, porque realmente, de fato, faz todo sentido aí estar antenado nessas novas regulações. Tá bom? Bom, também convido e agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da nossa visão sobre esse tema e convidar também o pessoal para essa aula, né, de geração distribuída e mercado livre, em que a gente se aprofunda, né, em todos esses temas, esses detalhes. Acho que ajuda o aluno a ter uma visão mais ampla, né, do setor e já enxergar o mercado livre, que em algum momento vai conviver junto com a geração distribuída, né? Eu espero que seja aí pelo menos no máximo 10 anos, né? A gente tem o Mercado Livre e a GD convivendo juntos na baixa tensão. Então, acho que vale a pena, sim, né, o aluno se aprofundar e ver quais oportunidades que estão em jogo, né? A gente tem a geração distribuída, tem o Mercado Livre, e o aprofundamento, né, o conhecimento, acho que ajuda a gente ter sucesso, né? Então, convido aí a todos que puderem participar do curso, serão muito bem-vindos. E obrigado mais uma vez aí ao Canal Solar, o Bruno e o Pedro, por mais um webinar aí. Gostei bastante de estar com vocês nesse breve período. Muito bom, Bernardo e Pedro, muito bom aí os nossos espectadores também, agradeço a participação de todos vocês, né, vocês são a razão da gente fazer os nossos webinários, né, mais uma vez aí casa cheia, né, o tema, como eu falei, foi um tema que está gerando aí muitas discussões, muitas dúvidas, e de novo, né, acho que a gente deu a nossa colaboração para que vocês compreendam. Deixo, né, todos os canais aqui do Canal Solar aberto para vocês, a gente tem aí os canais de atendimento no WhatsApp, os canais de atendimento via telefone, por e-mail, enviem suas dúvidas, né, aquelas dúvidas, a gente recebeu uma enxurrada de dúvidas aqui, eu procurei aglutinar elas para a gente conseguir responder aí a maior parte das pessoas, né, se porventura algumas delas não foram respondidas, nos encaminhem, a gente
vai fazer aí a questão de respondê-las, né, eventualmente aí pedir a ajuda do Pedro e do Bernardo, né, quando for alguma coisa que envolva aí uma questão mais técnica, né, ou jurídica, ou financeira, ou relacionada ao setor elétrico. Tem algumas perguntas também que tem, eu esqueci o nome aqui do um espectador que comentou, né, sobre uma pergunta que eu coloquei no comida, né, também faço aqui uma ressalva, né, que algumas perguntas foram colocadas não relacionadas diretamente ao tema, né, então também a gente pode responder aí numa outra oportunidade, por isso que a gente não colocou aqui. E reforço também o convite do Pedro e do Bernardo, né? A gente vai ter um curso aí nesse final de semana falando sobre mercados e regulação. A gente vai com certeza tratar desse tema também, quais são os impactos dos negócios, né, quais são as novas oportunidades, para que vocês continuem fazendo diferença, né? E continuem carregando aí o mercado de geração distribuída, né? De energia solar fotovoltaica aí Brasil afora. Uma boa noite a todos, né? E a gente se vê aí num próximo webinário, ou num curso, ou enfim, aí nos vários canais que a gente tem. Um abraço.